Se eu fosse você? Você já deve ter pensado isso, né? Existe até um filme, E se eu fosse você, né? Inclusive teve o 1 e o 2 e tal. Nenhum filme é capaz de explicar. Você já percebeu que se eu fosse você, eu seria você. Logo, eu não seria eu. Então, eu teria passado pelas suas experiências e eu seria você. Eu estaria sendo você. Ou será que eu já sou você? Existe essa questão filosófica. Existe um fora de você ou eu sou só uma ilusão para você que você mesmo está criando? Para não entrar em bugada, conheça o site e conheça o canal Filosofia de Tudo. Clica no pitoco, se inscreve e acunha na vinheta. Esse é o grande problema da meritocracia. Um dos grandes problemas da meritocracia é isso. É se eu fosse você. Se eu estivesse no lugar do outro, eu faria diferente. Nós sempre faríamos diferente se estivéssemos no lugar do outro. Isso é uma questão assim tão... A gente sempre pensa, nós nos movemos. Você já parou para pensar que você sempre está certo? Você sempre está certo. Até quando você está errado, você recorre a um apelo que é muito comum. Eu sou humano, eu também erro. Isso é bem normal, a gente ouve o tempo todo, eu sou humano. Ser humano é justamente o caráter mais negativo da coisa. Isso é uma questão filosófica. Ser humano significa, portanto, ser imperfeito. Aí entramos na questão da... todo mundo fala em filosofia da religião. Você não precisa de filosofia nenhuma para poder falar em espiritualidade. Entrar em espiritualidade sem falar em filosofia, nem falar em religião. Todo mundo é cristão no Brasil, a maioria, né? Nós temos a maioria cristã no Brasil. Dizem, falam assim, eu creio em Jesus, mas não creem, não acreditam mesmo. Assim, por quê? Porque não acreditam em coisas básicas, como, por exemplo, que ele foi plenamente humano. Ou seja, o melhor que um humano pode ser. Ou seja, um humano possível. Porque não fez nenhuma magia, nenhuma mágica. Foi um ser humano simples. Ora, se for tão simples... Será por isso que vocês não creem? Mas fazem questão de tentar encontrar uma coisa mais elaborada, um sistema filosófico, como, por exemplo, as 5 vias de Aquino, coisa de quinta, barata. 5 vias de Aquino você desmonta, assim, de baixo para cima ou de cima para baixo, em qualquer direção. Porque ela se sustenta, se fundamenta, filosoficamente falando, estou sendo sincero, filosoficamente falando, se sustenta na teologia. Teologia era filosofia naquele tempo. E era ciência, era tudo uma coisa só. Depois é que esses campos se separaram. Portanto, a filosofia de Tomás de Aquino, né, e tal, e tem as 5 vias de Tomás de Aquino, se sustenta no axioma, não se sustenta numa coisa verificável. Logo, qualquer pessoa pode construir um sistema parecido e, enfim, até melhor, até aprimorar o sistema. E aí se construiu toda uma narrativa, um sistema, baseado em quê? Qual é o fundamento desse sistema? Nenhuma observação, é apenas um axioma, porque não se tinha resposta. Logo, se eu não tenho resposta para tal questão, essa resposta precisa de uma base. E aí essa base seria o Theos, no caso, que a palavra Deus foi inventada por Aristóteles. E aí Tomás de Aquino pegou todo o sistema de Aristóteles e aí atochou Jesus dentro do sistema de Aristóteles, porque ele tinha que caber no sistema de Aristóteles, sacou?
Eu acho que Jesus de verdade não gostaria muito de ser atochado dentro de um sistema aristotélico. Até hoje a gente tem um pensamento muito grego. E aí o que acontece? Tem um sistema melhor, tem um sistema mais moderno, tem um sistema mais popstar. Porque depois do Renascimento, aí surgiu o Iluminismo. E depois do Iluminismo, pipocaram não sei o quê, e na Alemanha, a Alemanha virou pop. A Alemanha começou já desde Kant, aí tem Kant, Fichte, não sei como se pronuncia, Schelling, né, e Hegel. Um foi assim, foi uma espécie de ponte, uma tríade, criaram um sistema. Kant foi o mais modesto. Kant admitiu que não é possível nem provar, nem negar o luminoso, o metafísico ou Deus, seja lá o que for, seja um luminoso, seja o desconhecido, seja o metafísico, seja Deus. Não importa o nome que você dá. Kant, né, chega à conclusão decepcionante na sua crítica da razão pura, que não é possível provar. E Carlo Rovelli, eu falo muito dele, eu gosto muito de falar dele em Física Moderna, eu sempre indico um livro dele, mas interpretou mal nas 7 breves lições de física a conclusão de Kant. Porque Kant ele tinha as limitações do seu tempo, tal, mas assim, Kant chegou aos limites do que era possível e disse que não é possível, e realmente não é possível. Ou é possível, ou temos a resposta. Pela física temos a resposta, a física dá alguma resposta para isso? Se é ou se não é, o ser ou não ser, e dá a resposta? Não dá, não dá. Ela vai para o subatômico, ela vai para aquela coisa toda, chega no universo subatômico, mas não dá a resposta, não dá a resposta final. Não existe a teoria de tudo, né? Então, Hegel disse, tudo se manifesta na história. Não, a história manifestada é uma memória. Mas ninguém garante o momento seguinte. O momento seguinte ele pode ser completamente fora da curva. Então, nós sempre temos a tendência de olhar, se eu fosse fulano ou se eu fosse Beltrano, eu faria de tal forma. E aí a gente sempre pensa em nós como o melhor, como o modelo, como o que teria a resposta para isso, essa questão, Deus, por exemplo, né? Aí não, eu tenho uma resposta, só que ela é muito difícil de ser explicada com alguma narrativa, mas eu tenho a minha resposta, todo mundo tem. Não é só você, não acho que só você tem essas questões e você aprofunda essas questões por curiosidade. Não, isso é uma coisa do cérebro, todo cérebro faz isso, saiba. Por isso é muito difícil mudar uma pessoa. Então assim, o crente chega e diz assim, não vamos botar medo nas pessoas, né? Por isso que eu usei o cristianismo para falar que assim, é totalmente avesso. Vamos tentar botar as pessoas, do jeito que a gente enfiou Cristo no sistema aristotélico, aí você pega as pessoas e diz, olha o sistema como explica tudo. Ó, ele vai aqui e tal, explica pá, e você constrói o argumento vencedor. Eu tenho um livro dos argumentos, eu até falo muito nele, o livro dos 100 maiores argumentos da filosofia ocidental. Todos eles são vencedores, porque todos eles são fortes. Mas eles são contraditórios entre si. E aí? Quem está certo? Então, se a pessoa realmente crê no que Jesus falou, ela não tenta mudar os outros. Ela não tenta mudar ninguém. Ela não vai copiar, por exemplo, João Batista, porque ela não é João Batista. Vamos dizer, gritando assim no deserto, convertei-vos e tal. Aí o cara vai dizer, eu tenho que copiar o cara. Aí sai dizendo, convertei-vos, não sei o que, e fica patético assim, tipo, imitando gestos do passado. Não é assim que funciona. Mas eu também não posso dizer que se eu não tivesse no seu lugar, eu não faria o mesmo. Porque se eu tivesse vivido toda a sua vida,
toda a história da sua vida, aí provavelmente eu seria do mesmo jeito. Você percebe como é difícil mudar o outro? Mas aí existe um caminho para mudar as coisas. E a mudança começa dentro de si mesmo. E é interessante porque Jesus fala nisso também. Ele fala que parte de dentro. Não é, você não espera que o mundo vá mudar para você. Aí sim, agora que o mundo está do jeito que eu queria. Pronto, agora o mundo está do jeito que eu queria. Aí eu vou e parabéns. Pronto, agora eu vou mudar. Não vai mudar nunca. Nada muda. Nada muda. Só existe um tipo de revolução possível. Porque todas já foram tentadas, né? O povo sempre tentou atochar dentro de um sistema para formar assim fileiras de categorias e não sei mais o que. Lá, mas não dá. Só tem uma forma. É só você com atitudes. E não é nem com palavras, é com atitudes assim. No que você normalmente faria, você não faz. Como por exemplo, em vez de responder ou dar uma resposta assim brusca, você de repente revoluciona. Não dá resposta nenhuma. Deixa a pessoa pensar. Quando você queria explicar alguma coisa a mais sobre isso, aí você diz não. Não. Já tá bom, já tá 12 minutos e pouco de vídeo. Eu não sei, eu vou cortar, vou editar, não sei se eu vou editar. Deixa. Até porque se eu fosse você, eu seria você, não eu. Assim, é uma questão filosoficamente fraca. Não use. Se eu fosse você, eu seria você, não eu. Ou seja, não faz sentido. É uma questão que não faz sentido. Então, se eu quero mudar alguma coisa, a única coisa que eu posso manipular sou eu. A única coisa que eu posso manipular. A única coisa que eu posso mexer, que eu posso mover é meu corpo. Então, eu só posso mudar os meus movimentos. Sacou? Não tenho como fazer isso pelo outro. Nem como aprender pelo outro. Nem como ter o jeito certo de colocar uma coisa na cabeça do outro. Não se coloca. Não funciona. Vá por mim. Não funciona. Mas funciona com a gente consegue. Ai, porra, vai mudando. Nosso modo de olhar o mundo, não sei o que. Com a gente consegue. Pois é, ficamos por aqui. Um beijo, falou.